cara, você é vendedor raiz, só que parece que você levou para um outro nível a habilidade de fazer campanhas. Segredo de uma campanha bem sucedida. Ele é CEO da CIMED, uma gigante brasileira do setor farmacêutico. Com espírito de inovação e visão estratégica, ele transformou a empresa em referência nacional. São mais de 600 produtos, distribuição própria e presença em 98% dos pontos de venda do país. Foi também a primeira farmacêutica do Brasil a apostar na ciência espacial. E hoje é a mais lembrada pelas gerações Z e Alpha. O convidado de hoje é vendedor raiz e tem sangue amarelo. Ele é João Adib. Cara, como é que eu faço para fazer campanhas, promoções e ao mesmo tempo eu não viciar o meu cliente? Promoção não é pro cara comprar mais, promoção é pro cara vender mais. Como é que eu posso usar isso para vender mais? Não adianta, galera, se vocês não tiverem uma área comercial, uma empresa de vendas, com crédito pensando em vendas, com financeiro pensando em vendas, com logística pensando em vendas, você não vai ter alta performance. Equipe de vendas tem que ter alta performance. E o que é alta performance? É todo dia. Você gosta de dinheiro? Então trabalha, amor. Credo, que delícia! Turma, antes de começar o podcast, eu tenho um recado muito especial. Pela primeira vez e única vez, vamos abrir os bastidores do Como Você Fez Isso para te ensinar a montar um podcast campeão. Para você que tem ou quer ter um podcast, você vai aprender como estrutura, como distribui, como que cria um podcast, os melhores formatos, distribuição, crescimento, como que faz para você ter um alto nível de engajamento, como utilizar o podcast como uma aquisição de cliente para você que quer usar de uma maneira estratégica, ou fonte de receita, explorar todas as vertentes que é possível no podcast, enfim, no detalhinho nessa experiência que vai ser super legal aqui em São Paulo, nos estúdios do Como Você Fez Isso. Essa experiência chama Como a Gente Fez Isso e vai acontecer uma única vez em São Paulo a pedido de toda a nossa comunidade. Então, se você quer são pouquíssimos lugares, porque vocês vão acompanhar aqui dos nossos estúdios, inclusive uma gravação. Tá? E no final vai sair com um moletomzaço que nem esse e o playbook de como ter um podcast de sucesso. É só você aplicar para esse formulário e o time vai te chamar e obviamente corra, porque são cadeiras limitadíssimas e vai acontecer essa única vez, tá bom? Então, no dia 5 de junho acontece a primeira e única edição do Como a Gente Fez Isso, como construir um podcast de sucesso. Eu espero que uma cadeira seja sua. Agora vamos ao episódio. Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso. Eu recebo um cara que eu sou fã, admiro o trabalho dele, gosto, amigo querido. Toda vez que eu bato papo com ele, eu aprendo demais. E sei que hoje, como vocês viram na introdução, você viu que os nossos trailers da nossa produção tá cada vez mais lindos. Então você já sabe quem veio. E eu queria, obviamente, receber do jeito que ele merece, meu querido amigo João Adib Marques. Palmas para o Adib, senhoras e senhores. Não, Caio. Tô feliz de estar aqui, viu? Gostou da nossa plateia? Pô, me surpreendeu hoje. Pô, você que agora, programa de auditório tá fazendo parte da sua vida, né? Tô começando a aprender. Primeiro, Adib, eu falei pra você, principalmente nesse nosso programa do Como Você Fez Isso, parte de um como. E o que eu queria trazer aqui, nos últimos anos a gente vê essas grandes campanhas que a CIMED tem feito. Né? Campanha de vendas. Você sempre tem, cara, você é vendedor raiz. Só que parece que você levou para um outro nível a habilidade de fazer campanhas. Sabe, eu não sei como é que era há 10 anos atrás, o DNA da CIMED, mas você veio cada vez mais se atualizando, você é um cara que tá antenado. A gente teve uma conversa muito legal aqui atrás de tendência. Então você é um cara que tá sempre muito ligado, curioso, tá olhando todos os movimentos, onde tem oportunidade, radar ligado. E saber construir campanha de vendas é algo que todo empreendedor sabe que faz diferença, mas o cara às vezes não sabe nem por onde ele começa. Boa. Como é que... Eu quero entender a sua cabeça, cara. Porque às vezes... Sabe, eu falei pra você que eu adorei a ativação que você fez, o João e Maria. Você fez um chá revelação no domingão. Foi, eu acho que o maior chá de revelação do Brasil. Revelou ali o sexo, a menina. Foi aquela coisa íntimo de família. E num domingo em família, eu falei assim, cara, que sacada. Ainda a linha chama João e Maria. Eu achei, assim, fica... Você tem uau, mas depois que você vê alguém fazendo. Boa. Aquela coisa que chama de previsibilidade retrospectiva. É uau, mas só depois que alguém fez. Como que é a sua cabeça, cara, em relação a isso? Qual que é a importância para você de campanhas de vendas? Então eu quero começar a navegar, porque muito vendedor precisa dominar isso. Sabe? Essa habilidade da área comercial que não é óbvia para muita gente. Bom, como todo mundo sabe, Caio, eu fui criado em comercial. Exato. Em vendas.
E todo vereador quer ser marqueteiro e todo marqueteiro quer ser vereador. Aí, ó, começamos. Então já começa aí um grande aprendizado, né? Existe uma competição, só que essa competição é sadia. O que eu consegui extrair foi... Eu não quero criar produto de dentro de casa para fora de casa. Eu quero pegar uma tendência de fora e levar para dentro da minha casa para eu poder criar um produto assertivo. Porque como bom vereador, eu sempre gostei de olhar categorias que eu não disputo. Então, quando o meu ambiente é um ambiente de farmácia, onde uma farmácia hoje ela trabalha com 5.000 SKUs até 20.000 SKUs. E eu tenho um portfólio de 700 produtos. Então, quantas oportunidades eu tenho dentro daquilo que eu estou visitando? E eu falo para você que a única coisa que a gente não compra na vida é o tempo, né? É verdade. E um vereador nasceu para esperar. Não é isso? O vereador, ele fica na filinha lá para ser atendido. E eu brinco e falo o seguinte, é nessa hora que a gente tem que usar esse tempo como uma forma de pesquisa. Aí eu pego esse tempo que eu ficaria sentado ali mexendo no Zap ou fazendo fofoca com o meu concorrente do lado, para eu conseguir aproveitar o que eu não tenho como oportunidade para o meu negócio. E essa forma foi uma forma que eu fui fazendo desde quando eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então eu sempre vejo uma grande oportunidade no varejo desde que eu construo a prateleira eu não quero destruir a prateleira, eu quero construir a prateleira. Define o que é construção e o que é destruição. Verdade, isso é um bom... As pessoas me perguntam, né? O que é destruir? Destruir é lançar o mesmo produto com uma margem menor ou com um preço menor. Eu estou destruindo. O que é a construção? É o criar daquela categoria uma oportunidade que não foi vista ainda. Então, a vida inteira eu entrei numa farmácia e olhei aquela categoria bebê como uma inspiração. Até porque bebê é a primeira vida. Imagina eu, pai de 5 filhos. Mesmo sabendo que naquele momento o seu posicionamento estava longe ainda de bebê. Mas eu olhei, porque o meu objetivo na minha vida é fabricar e distribuir tudo aquilo que tem dentro de uma farmácia. Sim, legal. Então eu já tenho isso como visão. E a partir do momento que eu vejo aquilo como visão e eu vejo as categorias que eu não disputo, ali surgiu uma oportunidade. E olhando tudo isso, eu vi que essa categoria, que é uma categoria massiva, ela estava concentrada em 2, 3 players. E eu adoro disputar categorias onde tem concentração. Por quê? Porque quando tem concentração, tem oportunidade. Quando é pulverizado, a oportunidade é menor. Então, quando eu olhei que ali tem 3, 4 fabricantes, eu falei, beleza, se ali tem 20 fabricantes, já é mais complexo. E aí, dentro desse mercado, eu comecei a ver que praticamente 80% dessa categoria era categorias de multinacionais. Já bateu aqui as marcas na tua cabeça. Já veio. Você já olhou. Pá. Na hora que eu olhei aquilo, eu entendo um pouco de Brasil. E a gente vive num país que o poder econômico da nossa população, ele prejudica muito categorias massivas. E essas grandes marcas, elas não têm essa sensibilidade como uma empresa nacional tem. E aí um grande concorrente nosso acabou fazendo um spin-off, que foi vendido. E eles venderam tudo que era consumo e deixaram o farma para um lado. E aumentaram muito o preço da categoria. E eu senti aquilo na pele na hora. Falei, bom, aqui tem uma oportunidade. Por quê? Esse produto, quando a gente fala da primeira vida, a gente tem que trabalhar com tudo que tem de melhor. Como eu venho de uma indústria farmacêutica, então qualidade pra gente não discute qualidade. Qualidade é obrigação no produto farmacêutico. Não é mais que um diferencial, um dever, né? Faz parte. Não existe remédio 99 nem 110. O remédio é 100%. Se você tomar um remédio para dor de cabeça e não passar a tua dor de cabeça, alguma coisa errada tem. Não é isso? É simples e prático. Exato. Falei, por que não começar a desenvolver uma categoria? E aí a gente começou a entender um pouco desse ecossistema e onde estavam as oportunidades. E surgiu da seguinte maneira. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma marca aonde aproxime. Todo mundo já conhece a CIMED. Exato. Só que, beleza, mas a CIMED tem linha de bebê. Lavitan não vai ser a marca de bebê. Carmed não vai ser a marca de bebê. E aí começou uma busca por uma marca. E é engraçado porque quanto mais simples, mais perto fica na tua cabeça. E aí surgiu a ideia de criar João e Maria. Aí você vai ficar, mas por que João e Maria? Porque todo mundo tem o João, todo mundo tem a Maria na família. Todo mundo. Muito bom, todo cara. Mundo. Você tem o tio, Maria Cecília, João Pedro, você vai pegando você vai encostando ali. Falei, cara, pegou. Aí a gente foi ver se a gente tinha condição de registrar a marca. E a marca estava liberada.
Não é possível. Louco, né? Louco, né? Você entendeu como eu já te aproximei? Não. A partir do momento que eu criei a marca, qual foi o grande ativo? Quando eu pegava o meu concorrente, ele fica travado no bebê. Não é? É. Pensa da seguinte maneira. O meu filho de 10 anos já não quer mais usar o produto de bebê. E o que significa essa marca aqui? O João e a Maria, eles crescem. O bebê não cresce. Exato. Entendeu? Uhum. Eu não vou ficar ali só só vou ficar... primeiro momento, eu ataquei o bebê. Só que daqui a pouco ele vai crescer. E aí eu vou chegar no adolescente, eu posso chegar no João, posso chegar no Caio, eu vou chegando nessa categoria. Então acho que tem duas particularidades muito parecidas. Cara, e como é a sua reunião de brainstorming com o time? É louco. Como que é a reunião de brainstorming? É você, 20 pessoas, você chinelando, você questionando. Uma caneta na mão, você rabisca, você não rabisca. Conversa. Você pede truco, você desafia. Como é que é? Como que você conduz? Acho que a CIMED é uma empresa, eu brinco e falo o seguinte, né? Que onde a gente trabalha é o espaço de criação. A gente está o tempo inteiro, a gente tem que estar com a mente aberta e as pessoas conectadas. Porque da rua que vem essa inspiração. Entendeu, jogado? Não é ficar aqui pesquisando. Não. Então eu brinco e falo o seguinte, toda vez que eu saio para trabalhar, que eu volto no campo, antes de entrar na empresa, acho que eu bato a cabeça umas 2, 3 vezes na parede para aceitar, porque tem muita oportunidade. Por isso que eu falo que o nosso país ele tem um viés super rápido, desde que você entenda qual é o público que você quer atingir. Então, você quer ter produto para 10 milhões de brasileiros ou você quer ter produto para 200 milhões de brasileiros? Aí, a partir do momento que você define qual é o propósito, você tem que entender qual é o tamanho que o teu negócio tem que ter para você poder entender valor dentro dessa estrutura. Porque toda vez que você vai trabalhar em categorias massivas, que seria isso aqui é uma categoria massiva. Se você não tiver uma estrutura de verticalização, você não vai conseguir fazer uma formatação de preço. Muito bom. Entendeu? Muito bom. E não adianta você querer lançar um produto que você não vai ter margem. Mas a margem é para a cadeia completa. É margem para você, é margem para o varejo e margem para o cliente. Se o cliente não entender valor ao preço que está ali, você realmente já começou a não ter identificação do público que você vai ter. Então por isso que eu falo que dentro de uma empresa, se você não tiver a área de price, você se perde. Acho que assim começa toda uma narrativa. E como que você consegue associar uma campanha? Como funciona a sua cabeça, aquela campanha que você fala assim, cara, eu vou construir um tijolinho na cabeça da pessoa que ela vai conhecer minha marca, mas outro jeito, vender. Porque tem gente que fala assim, cara, eu quero que venda. Como você consegue associar, uma ideia branding com performance? Acho que a maioria das pessoas esquece que o primeiro cliente do seu produto é quem trabalha na tua empresa. É verdade. Então se eu tô aqui, eu te mostrei qual é a minha ideia, e o teu olho brilhou, eu já ganhei 50% do teu pensamento. É verdade. Se eu mostrei isso aqui para você, e o teu olho não brilhou, e eu vou ter que ficar explicando, tem alguma coisa ainda longe. Até porque você é um cara que está conectado comigo. Então eu falo que a maior pesquisa que tem dentro de um produto é dentro da tua casa. Quando você começa a usar o teu ecossistema de funcionário, família, para testar o produto que você quer lançar, você já viu que ali você tem uma merda de uma vantagem. Então a gente começa a usar isso. Então o que a gente fala? Toda vez que a gente lança um produto, eu faço o papel do chato. Quem que é o chato? É o cara que compra. Como eu sou um vendedor, eu tenho que ter argumentos. Sim. Então ali naquele momento, quando o marketing se cria uma ideia, eu faço o papel do comprador. Eu não faço o papel do consumidor. Qual é o valor que aquilo vai agregar para o meu negócio? E ali começa o desafio da montagem. Acho que é um pouquinho do que a gente está aí. É legal porque com essa cabeça você consegue entender as duas coisas, né? Porque você não pode lançar um produto com a cabeça de quem está vendendo, senão você vai supervalorizar ou não vai ter realmente a exata cabeça de quem está do outro lado. Você tem que se colocar dos dois lados na mesa. Você sempre está pensando com o viés de quem está vendendo, mas quem está comprando também. Não, eu sou um CEO vendedor. Um CEO vendedor. Mas eu gosto que você sempre faz muita campanha onde constrói, posiciona a marca, gera uau. Simples. Se não tiver uma história, não vende. Era isso. Produto você tá sem sempre cara, contando uma história. Primeiro, produto sem cara não vende. E produto que não tem história também não vende. Não adianta você ficar me falando de formulação aqui. Formulação é o mínimo que eu tenho que saber na hora que você me perguntar como um vendedor preparado.
certo? Certo. Só qual é a história que eu vou te fisgar aqui? Eu já te fisguei. Na hora que eu contei que dentro da tua casa tem o João, tem o Maria. Eu já te fisguei. A partir do momento que eu construir isso aí, eu começo a mostrar quais são os valores que o meu produto vai ter. Pra quê? Pra no final, eu falar de preço e falar de prazo. Porque se eu chegar no cliente, primeira coisa que eu falar, preço e prazo, acabou. Primeiro que ninguém compra porra nenhuma. Vamos deixar isso bem claro. É verdade. Uma coisa que o vendedor mais aprende na vida é não. É verdade. Beleza, então como é que nós vamos desconstruir esse não? Contando história. E como é que você conta história? Se preparando. Qual é a narrativa que eu vou ter aqui? Se você viu a propaganda, você viu uma narrativa que é super interessante. Que eu falei pro Luciano, o Luciano na hora ele pegou a narrativa. Formato do sabonete. Você chegou a lembrar dessa? Olha isso aqui. Isso aqui é um formato. Aqui, ó. Pra quê? Pra não escorregar o sabonete na tua mão. Que se você pegou o teu bebê no colo e o sabonete escorregou, o que vai acontecer? A tua experiência não é boa. E o bebê já fica todo liso no começo, aquele medo, né? Mães aqui, pais sabem, né? O bebê é todo liso ali. Você entendeu? Você entendeu como é que você vai construir o valor? Outra coisa que é fundamental para o vendedor. Você tem que ter produto na mão. Se você não tiver o produto na mão, você não vende. Se eu tenho um sabonete aqui, eu mostrei a história para você, aí eu vou falar para você, olha, esse produto é a base de glicerina, você já vai pegar o produto na tua mão. Aí já cheirou, eu já vendi o produto. Esse podcast não seria o mesmo se tu não tivesse produto, né? Exatamente. Você perguntou quanto custa? Tanto é que na hora que eu cheguei aqui, eu perguntei, Pedro, cadê o produto? Ele falou, tá aqui. Senão, o que adianta eu fazer a narrativa aqui e não ter produto pra te contar? Entendeu? Tem que andar com produto. Alguns insights, vendedor. Cara, esse é falou do Luciano, assim, né? Eu achei uma sacada absurda o lance do caminhão. Uhum. E você me contou algo ali atrás que eu falei, nossa senhora. E onde foi sua inspiração do caminhão? Cara, eu sou um cara, eu tenho 53 anos de idade, né? Então. Primeiro, conta pra galera o que é a ação do caminhão. Ação do caminhão é. A gente brincou e falou pra todo mundo o seguinte: é a nostalgia pra nostalgia. Ah, não, vai, Diego, vai. Não é? É muito bom. A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando nostálgico, não vai? Não, mas é muito Então eu lembro quando eu assisti o Faustão e eu ficava em casa com a minha família esperando pra ver quem ia ser o sorteado do caminhão. Aquela montanha de carta. Mas hoje quem escreve carta? Se eu for lançar um negócio de carta, eu tô morto. Você entendeu? Tá todo mundo no Zap, no digital, no e-mail, no feed, no history. Eu falei, cara, temos que criar alguma coisa, só que ao mesmo tempo a gente tem que resgatar aquela plataforma. E por incrível que pareça, sabe há quantos anos acabou o caminhão? 15 anos. Caramba, eu ia chutar 10. 15 anos. Olha que louco isso. E olha como tá presente. Então, quantos e quantos domingos você se reuniu com a tua família ali para entender isso? Até porque é o seguinte, o caminhão não é para uma criança de menos de 15 anos hoje, ele nem sabe o que é caminhão. Só que ao mesmo tempo o pai pode contar para a criança o que era aquele momento que ele vivia com a família. Eu trouxe a nostalgia. E tudo que é nostálgico, aproxima. Se aproximou, vai ter audiência. Aí o que a gente criou? Não adianta a gente ficar falando do passado. A gente tem que criar o quê? Uma metodologia resgatando o passado, mas para uma visão de presente. E a gente criou essa super promoção onde a gente chama de nostalgia, certo? Que é usar os ativos do caminhão com a tecnologia de hoje em dia. De que maneira? De vez de você escrever a carta e você esperar um mês para você ser sorteado naquele caminhão de cartas, a gente fez um negócio completamente revolucionário. Que a cada R$50 de produto que você compra de uma cesta de produtos da CIMED, você pegou o cupom fiscal, tirou uma foto num QR Code, automaticamente você vai receber um link, você já está fazendo parte da campanha. Fácil, digital. Porque essa campanha, a partir daquele momento, por hora solta R$200, que entra no teu Pix. Por semana, R$50 mil. E por mês, um caminhão, que vai ser a grande história. E no final, R$1 milhão. Eu deixei o negócio dinâmico. E por meio dos meios digitais, eu não dependo só da televisão no domingo para eu poder te acessar. Entendeu? Eu usei a tecnologia do digital, o online com o offline trabalhando em conjunto. E aonde, cara, eu falo para todo mundo que como é que você tem uma campanha bem sucedida? Não é só comunicando e fazendo promoção. O segredo de uma campanha bem sucedida é execução e MPDV.
E você só faz execução se você tiver pessoas. Se você não tiver pessoas, você não consegue. Mas, João, espera, o que é isso? É um material de trade. Uhum. Não adianta eu fazer a comunicação na televisão, fazer a comunicação numa malha de dito gigantesca e o produto não está exposto corretamente em cima da campanha. Eu tenho que trazer o varejo para essa campanha junto comigo. É estar do lado do varejo. A indústria tem que andar do lado do varejo. A indústria não pode competir com o varejo. Se o varejo vai bem, eu vou bem. Então a CIMED é a única empresa no Brasil que ela promove o produto pro varejo. É verdade. Pode ver. Eu não vendo direto para você. É. Como é que você compra a CIMED? É que você direto pro varejo. Sim. E qual a indústria fala do varejo? De agora não veio. É o contrário. O varejo fala do produto. É. Não tá errado. Quem tem que falar do produto é a indústria, não é o varejo. Então a gente, através dessa cultura nossa, a gente conseguiu começar a ter um espaço no domingo. Mas por que vocês escolheram o domingo? Porque o domingo é programa da família. Domingo é o dia que a família está reunida. Então, quanto mais eu conseguir falar de produtos para a família, mais eu aproximo. E aí a gente começa a ter uma narrativa completamente diferente da narrativa de ser um anunciante tradicional. Porque se eu não contar a história, eu não vou vender. O que adianta eu chegar lá na televisão? Não, porque João e Maria, o lenço é maravilhoso, o lenço é com glicerina, isso aqui não. Falei, pô, a gente tem que contar a história de bebê. E aí caiu no colo o negócio do chá revelação. Pela primeira vez na história da televisão brasileira, se fez um chá revelação de uma pessoa desconhecida. E todo mundo acompanhou. Você não quer saber o sexo da criança? Quem que não quer saber? Quem que não quer saber? E aí a gente lançou o quadro, escreva a tua história, se a tua história for legal, vou te levar lá. Ir ao Zubangué, vai lá. Virou um quadro. E como é que é assim que termina? Acabou a gravação, desligou, tal, você chega pro time, e aí, como é que foi? Números, indicadores, como é que é? Primeiro porque eu vou pro Rio toda quinta-feira, tá, né? Então eu gravo domingão toda quinta-feira pra ir pro ar do domingo. E toda quinta vai domingo? Ele grava na quinta e vai pro domingo no ar. E nesse dia aí foi complicado, velho. Porque eu cheguei lá 2h30 da tarde e saí de lá meia-noite. Caramba, é extenso assim? Não é que é extenso. É complexo. Porque você imagina um programa de auditório sendo gravado, acontece 1 milhão de coisas. Monta, desmonta, refaz, monta, desmonta, refaz, monta, desmonta, refaz. Então, quer dizer, e você gerar essa expectativa de você chamar a mulher na plateia, descer tudo mudo. Cara, não é assim eu e você. Imagina essa plateia aqui lotada, câmera pra cá, câmera pra lá. Eu não sou artista. Eu sou vendedor. Mas só que o vendedor tem que se virar, você concorda comigo? Eu vou me virar. E eu fui aprendendo a fazer a comunicação. Por exemplo, normalmente um cara que é um apresentador, ele vai no TP. Você usa TP? Não, quem usa TP? Usa TP. Dou uns pulos na hora, cara. Tem que ir lá. E aí, você vai criando, você vai trazendo bojão, as pessoas vão te identificando. Eu sou o cara que toda vez que eu saio do programa, se tem João, tem promoção. Essa é boa. E não é boa? Essa é muito boa. Então hoje as pessoas da rua, João, vai ter promoção hoje. Falei, vai lá na farmácia. Sabe aquela coisa? Você começa a ser relacionado não só com o que eu tenho, mas com o que eu faço. Sim. Entendeu? Sim. No primeiro momento, quando eu brinco, falo pra todo mundo. Quando eu comecei a trabalhar, eu era chamado de Joãozinho, que era filho do João. Depois eu virei João. Aí depois eu virei João Adib. Agora eu sou o João da CIMED. Vai lá o João da CIMED. Eu falei, sou eu. Vai lá o João da CIMED. Tem promoção hoje? Tem promoção hoje? Tem. Então, aí termina a gravação, geralmente você faz uma sala de guerra, discuta com o time, porque o valendo é depois da campanha, né? Você consegue sentir quando uma campanha pegou na veia segundos depois, minutos depois? Eu gravo domingão na quinta-feira, a gente volta, né? Normalmente quando acaba a minha gravação, eu tô liberado para ir embora. Então, dependendo do bloco que eu entro, eu saio antes de ter terminado o programa. E aí eu decolo do Projac para São Paulo. Aí na volta, já no helicóptero, a gente vai o pessoal meu que tá do meu lado já foi filmando para ver o que aconteceu. Porque tudo é muito dinâmico. E aí a gente já vai testando ali. No dia seguinte, eu faço um ritual dentro da empresa que era sexta-feira. Por isso que eu falo que a maioria das empresas elas esquecem isso, que o primeiro cliente do seu produto são os seus funcionários. Isso é importante. Sempre eu falei isso para todo mundo. Na quinta-feira eu faço um ritual
que chama-se João Convoca. João Convoca? Meio-dia a gente faz o João Convoca, onde a gente chama todas as lideranças da empresa para mostrar em primeira mão o que foi gravado no merchandise que vai pro ar no domingo. Então não pode ser surpresa para eles, não. Que surpresa! Exatamente. Ele não é pro consumidor. Surpresa é pro consumidor, pro meu funcionário não. Exatamente. Eu sou o cara que eu detesto surpresa, tá? Pelo amor de Deus, não é fazer surpresa pra mim, não. O time tem que estar alinhado porque tá junto ali. Minha mãe, trabalhando na CIMED, eu não sabia disso, eu também não. Tá tudo errado, né? Tudo errado. Aí eu faço o João Convoca e a gente pega as gravações de celular que a Globo me liberou, que até então não liberava, com medo de vazar o programa. Olha que legal. A gente grava sem ter ido pro ar, a gente mostra no João Convoca, ninguém vaza uma foto. Imagina se eu achar a revelação, eu falar lá que já era João. Você vai assistir o programa? Você não vai assistir o programa. Entende? A gente faz toda essa comunicação e olha pra você ver a minha entrega. Por isso que eu falo pra você que é onde você tem que estar presente e seu dinheiro não paga. O que eu falei pra você? Que o segredo de uma boa campanha é o tripé. Produto, a execução e a promoção. Esse último, foi quando foi, Pedro? Agora, né? Quinta-feira foi, não. Tanto feriado nesse país que, meu Deus do céu. 3 semanas seguidas. O programa foi pro ar no domingo. Na sexta-feira, na quinta-feira a gente fez o João Convoca. A gente tem uns grupos de WhatsApp onde a gente tem as lideranças conectadas e eles adoram que eu faça vídeo para farmácia. Olha o Bel. Aí eu, na minha boa vontade, mandei nos grupos. Galera, seguinte, amanhã eu vou estar na CIMED. Quem quiser que eu faça os vídeos, mande aí organizado, tal, mas não passa no meio-dia porque eu vou gravar entre meio-dia e 2 horas. 500 vídeos. 500 vídeos. E não importa o tamanho da tua farmácia. Aguinaldo! Fala, turma da farmácia do Caio, tudo bem? Sou João para fazer uma comunicação aqui para vocês, que nesse domingo estarei lá no Domingão do Hulk para lançar João e Maria, Gôndola abastecida, Venda garantida, todo mundo junto. 500 vídeos, velho. Fiquei sem voz. Acabou minha voz. Isso é doação. Mas já alinhou todo mundo. Imagina, aí eu mandei o zap pro gerente, que mandou pro vereador, que mandou pro dono da farmácia, que manda pro balconista. Começa uma malha, o programa vai ter audiência. Muito bom. Entendeu? Esse esquenta, como é importante o esquenta. Esse é o tipo de uns segredinhos que a gente faz dentro da empresa que realmente muda a roda. Não, essa antecipação e você meio que vender... Você tá primeiro vendendo, não só você tá vendendo a campanha para quem faz parte dela, mas você tá transformando um cara do embaixador dela também. Ele não só comprou... A campanha não é minha. A campanha é nossa. Não tem o eu. Total. A CIMED não sou eu. Somos nós. Então a gente fala muito sobre isso. Quanto mais a gente multiplicar, eles se tornam os embaixadores, eles se tornam o proprietário. Acho que isso é muito legal. Então o caminhão, ele tem esse viés dos 50 reais, aonde você tem essa cesta de produto, e essa cesta de produto, como uma campanha longa, uma campanha de 5 meses, e tem um desafio muito grande em marketing, que é como você deixa a campanha quente durante 5 meses. Você imagina você fazer uma promoção que você vai falar repetidamente 5 meses seguidos. Verdade, uma boa pergunta. Como que deixar algo quente por 5 meses? A gente tem uma estruturação de uma cesta de produto, e a gente tem os ciclos. São ciclos de cada 15 dias a gente está falando de uma cesta de produto. Eu faço o sell-in, para depois eu promover o sell-out. Aí eu dou dinamismo na campanha. Então essa semana nós vamos falar de João e Maria e vamos falar de Carmed. É o produto foco. Aonde a gente tem os aceleradores. O que significa os aceleradores? Você comprando um João e Maria, você vale 2 pontos. Entendeu a jogada? Entendi. O que acontece? O PDV ele fica substituindo o produto o tempo inteiro para produtos aceleradores. E com isso eu não deixo a campanha morna. Eu fico com altos e baixos, que é o segredo do negócio. E quando você falou eu achei demais essa, nunca tinha ouvido sua, da nostalgia e a nostalgia. Você está sempre olhando para o retrô e para o novo ao mesmo tempo, né? Que eu posso resgatar como um caminhão e atualizar e as 2 gerações se conectarem? E como que eu posso estar olhando para frente, para onde ninguém está olhando ainda? Você sempre está nessas 2 pontas, né? Uhum. Você sempre está nessas 2 pontas. É um exercício que você faz constante, algo que você...
Eu brinco e falo o seguinte, né? São poucas pessoas que conhecem o nosso Brasil mesmo, né? A gente vive uma bolha. O brasileiro, para ele conhecer o Brasil, ele tem que gastar sola de sapato. Porque dentro do Brasil você tem 10 Brasis. Desde o pensamento de uma cultura regional até essas gerações novas que se comunicam de um jeito diferente, e a gente consegue extrair oportunidades dentro desse ecossistema que a gente criou. Então, por exemplo, a gente atingiu com o nosso produto Carmed uma geração que a gente não imaginava que existia. Estava dentro de casa, mas ninguém promovia produto para essa geração, que a gente chama a geração Z aí, que são os de 6, 12 anos. Olha que legal. Essa molecada de hoje em dia, elas não querem comprar só por causa do preço ou da qualidade. Eles querem ter uma experiência, tem que ter uma narrativa. Se a gente não tiver uma narrativa para essa geração, eu não aproximo. Mas o que é mais legal dessa geração? Elas são fiéis à marca. Tudo que eu lanço hoje de Carmed vende. Mas tem que ter uma coisa diferente. Se não tiver uma coisa diferente, não vai vender. A gente é muito cobrado sobre essa experiência do produto, entendeu? E aí com isso a gente começou a se conectar ao mercado que estava perdido. Por que está perdido? Porque a criança de 6 a 12 anos, ela não compra. Ela faz o pai e a mãe comprar. Já o de 15 já começa a comprar. Aí, em cima disso daí, a gente vai criando produto. E aí, assim, criando produto, você vai puxando a narrativa. Com toda certeza, não sei se já teve algum empreendedor que já te perguntou isso, mas eu vejo que é uma dor constante das pessoas. Cara, como é que eu faço para fazer campanhas, promoções, e ao mesmo tempo eu não viciar o meu cliente? Ou qual que é esse meio termo entre fazer do jeito certo, porque também se você faz promoção do jeito errado, ou campanha do jeito errado, que não tem uma história que protege alguma coisa pra você. Como é que é a sua cabeça em relação a isso? Vamos lá. Promoção não é pro cara comprar mais. Promoção é pro cara vender mais. Boa. Já vamos mudar um insight, tá? Uma coisa é eu queria te dar margem para você comprar e querer vender mais. Boa. Vender melhor, certo? Certo. E uma coisa é eu me promover para fazer o produto girar. Esse é o vendedor do futuro. Que é o vendedor do sellout. Vendedor de sell-in tá morto. Tá morto esse cara, né? Tá morto. Vender emoção, tá? Vender emoção. Se você não ensinar como é que o teu cliente vai vender o produto, você tá morto. Vai vender uma vez só. E é o que eu falo, o vendedor ele tem que ter lançamento. Lançamento é história nova. Lançamento é dinheiro novo. Outra coisa, vendedor que usa lançamento para bater cota, tá trocando produto maduro. Muito bom. Papo reto. Então, por exemplo, João e Maria está no orçamento da empresa? Não, o orçamento da empresa é produto maduro. João e Maria é para a empresa crescer. É a mais. Senão eu não vou lançar. Concordo. Porque quanto me custa para lançar produto? Capital de giro, fabricação, distribuição, estoque, imposto. Que compromisso é esse? Então o lançamento é para crescimento. Nossa, essa foi muito boa, hein, cara? Não, tá louco. Não tem conversinha, não. Conversinha, não. Você não vai lançar. E como que vocês decidem quantidade de lançamento por trimestre? É balizado na quantidade de crescimento? Se eu preciso crescer X, eu vou ter que ter... Geralmente é nisso ou você vai sentindo também? A gente tem como objetivo crescer 2 vezes que o mercado projeta. Então, se o mercado projeta crescer 5%, a gente vai crescer 10%. E o que é o lançamento? Tudo depende do tamanho do market share que a gente quer entrar na categoria. Então, queremos entrar numa categoria de R$1 milhão, queremos 10% de market share, vai aumentar o orçamento em R$100 mil. Conta simples e rápida. E aí você escalona tudo. Você já deve estar pensando qual que é o lançamento do ano que vem já. Já tô falando de Copa do Mundo. Já tô falando de Copa do Mundo. Pensa que a gente tá 18 meses da Copa do Mundo, certo? Uhum. Não é isso? Basicamente, é. Quando que é a Copa do Mundo ano que vem? É julho do ano que vem, né? Junho. Junho, né? Junho. Se eu for fazer sell-in, quantos meses eu vou ter? Sell-in, não sell-out. Sell-in você vai ter uns 6 meses? 3 meses. 3. Porque eu não vou falar de Copa do Mundo esse ano. É verdade. Certo? Só que eu tenho que começar a produzir em outubro, para eu soltar a campanha em janeiro, para fazer sell-in em janeiro, fevereiro e março, para eu fazer sell-out abril, maio e junho. Porque depois da Copa do Mundo acabou. Só para você ver como você tem que estar com a mente preparada. E tem que estar um time que tem que entregar o orçamento do ano, e eu tenho que ter um time para ficar já organizando o produto para em janeiro eu entrar com o cano cheio.
Ou vou chegar em janeiro e falar, coletiva, por isso que o mês foi ruim. Não foi ruim porque você não olhou o calendário. Equipe de vendas tem que ter alta performance. E o que é alta performance? É todo dia. Mas o que é todo dia? Que dia que é hoje, cara? Hoje é 29. Abriu. Penúltimo dia do mês, Penúltimo não é? dia do mês, é. E que dia que é dia 1º? É quinta-feira. Quinta. Que dia que é aqui? Dia 1º o que é? Feriado do trabalho. Pois é. E aí? O que eu vou fazer? Trabalhar. Então você imagina para uma equipe de venda de alta performance. O cara vai ter que bater cota até o último dia do mês, meia-noite. Certo? O que vai acontecer dia 1º? Pau na máquina. Não, Brasil, né? Feriado religioso, quinta-feira, certo? O que vai acontecer com o Brasil? Vai parar. Vai parar. O que vai acontecer com a maioria dos vendedores? Vai parar. Vai parar. Na CIMED não vai parar. Já tá tudo organizado. Solta a campanha dia 1º. Mas esse cara é louco, feriado. Calma. Eu não tô brigando você trabalhar. Trabalha se você quiser. Zero problema. Só que é o seguinte, você vai ganhar mais. Você gosta de dinheiro? Então trabalha, amor. Credo, que delícia. Zero problema. Certo? Sim. Então a equipe vai estar... Tem um time ali fritando peixe e o outro olhando o gato. O que é? Dia 1º eu tenho que estar com uma campanha ativada, que não seja o que eu estou fazendo para o fechamento do mês, e que faça esse cara a sacrificar o feriado que é de direito por ele. Então, se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. Só que a gente tem que encantar ele para quê? Para segunda-feira, na hora que apertar o play, segunda-feira vai ser dia 6? 5. Dia 5, eu já devo estar no mínimo com 10% do objetivo do cara dentro de casa, aonde ninguém trabalhou. O mercado começando. O mercado começando, eu já estou com 10%. Então, João, qual que vai ser a meta para o cara ganhar mais? Ele tem que estar 10% da cota dele, você está entendendo, durante o feriado. E com isso eu tenho os aceleradores de selim, tudo programado. Por isso que dentro da empresa a gente tem uma operação que a gente chama de torre de controle. Torre de controle? É, a torre tipo de de aeroporto, assim. Tipo de aeroporto. Tá vendo, monitorando tudo que tá acontecendo. A torre de controle é que monitora toda essa estrutura comercial. Para você ter uma equipe de alta performance comercial de campo, você tem que ter estrategista dentro de casa, mas com visão de campo. Concordo. Senão não adianta. E não adianta também a liderança não dar o exemplo no feriado. Exemplo arrasta. Certo? Sim. O meu vendedor autônomo trabalha, o meu gerente tá em casa. E aí? Qual é a boa? Feriado de Páscoa agora, certo? A gente fez uma campanha. E aí, o que a gente fez a campanha? A gente fez a campanha que quem vendesse, tipo assim, tinha sortear 20 viagens, como era um feriado religioso, 20 viagens para Fátima. Mas como é que eu faço para fazer parte? A cada X reais que você vender, você ganha um cupom. Quanto mais cupom você tiver, mais sorte você vai ter. Concorda comigo? Concordo. Vende mais. E aí você vai vendendo mais. Ou vende. E aí você puxa o objetivo, né? Porque eu brinco e falo para todo mundo. Não dá para você ter uma equipe de venda nacional, você ter cota nacional. A empresa só vai pagar se atingir o objetivo. Já nasceu morto. Porque o que o cara do Rio Grande do Sul tem a ver com o cara do Amazonas? Então você regionaliza? Não. Cota individual. Bateu, levou, irmão. Gosta sim. Bateu, levou. Não tem esse blá blá blá, não. Já para liderança, é juntos e misturados. Então o cara que é o autônomo na rua, bateu, levou. Já o gerente faz parte da organização toda, só leva se todo mundo bater. O que acontece? Um ajuda o outro. Exatamente. Então sempre é simultâneo as duas coisas. E tem duas palavras, enquanto você falou, eu falei assim, cara, gênio, né? Calendário e agenda. Olha a loucura. Você falou de duas coisas que vem a palavra calendário. Copa do Mundo. Você já está olhando Copa do Mundo e tem muito empreendedor brasileiro que não usa calendário a favor dele. Você pega os momentos temáticos no ano, se aproxima de grandes movimentações, seja, você viu, Copa do Mundo, Dia das Mães. Você está sempre usando o calendário com o pensamento, vai ter Copa do Mundo, mas na sua cabeça, como é que eu posso usar isso para vender mais? Tem as melhores datas. Concorrência no trabalho. Quanto menos concorrente eu tiver no campo oferecer o produto, mais oportunidade, mais tempo o meu vendedor vai ter para encantar. Só que eu tenho que dar ferramenta para ele. Por isso que o segredo de um time hoje de alta performance é olhar o calendário. Se o varejo está aberto, eu tenho que estar aberto. Eu, como indústria, tenho que ter visão de varejo.
Se eu não tiver visão de varejo, o meu calendário tá errado. O que vai acontecer com o varejo no feriado, Caio? É pra estar aberto, né? Vai estar aberto, mas não vai vender porra nenhuma. Então, se eu levar soluções para ele, ele vai me entender de uma maneira diferente. Entendeu? O mindset, como o mindset é diferente. É uma indústria, é o que você falou. É uma indústria com pensamento varejista, esquece, não existe. Eu sou industrial, eu não converso com o varejo. Tá morto então, irmão. É uma indústria gigante com cabeça de loja. Não, isso aí, de lojinha. E não é de lojão, não, é de lojinha. Exato. Lojinha é aquele cara que compra, ele compra e vende, e paga. A maior base de clientes da CIMED é o pequeno? 70% do meu negócio hoje está no pequeno empreendedor. Tá surreal, né? Que se torna o maior cliente nosso. Que é a soma de um monte de pequenininho. Hoje é a média de 10, 15 mil PDVs por dia. Por dia? Por dia. É forte. É forte. E quando você fala de agenda, é legal porque você coloca muito do seu DNA. Né? É aquela coisa, eu posso pedir pro meu time algo que eu não faço. Então você sempre tá puxando, você sempre tá sendo o exemplo ali. Acho que não sou eu, acho que eu, por talvez eu expor mais e ter talvez um alcance maior, as pessoas olham, mas eu acho que o exemplo arrasta, né? A liderança toda nossa faz é a mesma coisa. É a mesma coisa. Todo mundo segue a agenda, todo mundo tem o seu ritual, todo mundo sabe. Então, por exemplo, amanhã a gente tem live 6h30 da manhã. Sabe por quê? Porque amanhã é a live de fechamento. Já tá todo mundo conectado para saber qual que vai ser a inspiração que nós vamos dar pra gente não vai morrer na praia, não. Nós vamos lutar até o final. Sabe aquele ritual de que área comercial tem que ter? Uhum. Igual um time quando entra no campo. Porque a pior coisa no mundo é você mexer com o teu vendedor na hora que ele tá no campo. Fale mais. Tem coisa pior, velho. Por isso que eu falo, tem que respeitar tempos e movimentos. Então a gente tem uma ordem na companhia que até as 9 horas da manhã a gente tem que estar com tudo alinhado. Das 9 pra frente, esquece, só no dia seguinte. Porque o cara tá no campo. Você imagina eu tô aqui na frente do cliente, meu telefone tocando, o crédito cobrança ligando, que o pedido tá bloqueado, o cara da transportadora falando, como é que o cara trabalha, velho? Isso é cultura de vendas. E você tem que estar preocupado com uma coisa, né? Não adianta, Caio. Não adianta, galera. Se vocês não tiverem uma área comercial, uma empresa de vendas, com crédito pensando em vendas, com financeiro pensando em vendas, com logística pensando em vendas, você não vai ter alta performance. Se o meu jurídico não pensar em vendas... Mas por que tem a ver o jurídico pensando em vendas? Se ele demorar o contrato para me entregar, como é que eu vou vender? Por isso que na contratação você tem que escolher o perfil que você quer. Para ver a agilidade que você vai ter dentro do teu time. Mas a gente conseguiu construir essa cultura e com essa cultura a gente vai se adaptando. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que acham que a pegada é muito forte. De direito do ser humano. A gente não tem que exigir praticamente nada. Fica lá porque você quer. E o que você falou, todos os pontos deixam claro que a arquitetura de uma campanha, se você perguntasse assim, qual que é a coisa mais importante da campanha? É a história, então? É o pricing? Campanha é aquela coisa assim, não tá... 360. Se você não tiver o 360 conectado, você não vai fazer. Você já teve aquela campanha que a história conectou, tudo conectou, mas o preço, o price tá fora, ela não... Eu brinco e falo o seguinte, né? Quando você entra numa empresa que a cultura é falar do passado e ficar projetando o futuro, tá morto. Cara, vende todo dia, irmão. Todo dia. Não tem conversinha. Não existe venda passada e não existe venda futura. Venda é minuto, venda é segundo. E a única coisa que a gente não compra é o tempo. Então, desculpa, você vai atrapalhar o cara no momento que ele tá no campo. Fazer reunião de vídeo 10h30 da manhã. Pra quê? Não tem conexão. É importante que o cara vai fazer, o cara não vai sair da casa dele. Ele tá errado? Não, tá esperando a reunião da casa dele do Wi-Fi. Isso aí. Pois é. Aí quantas horas do dia já foi? 4. Como é que ele vai vender? Você faz reunião que horas no Instagram lá com a galera lá? Não, 6h30. 6h30, 7h10. Acabou, não tem conversa. Não tem conversa. Entendeu? E as lideranças depois, eles vão ali até 9 horas, dependendo do assunto, vai puxando. Aí vai. Outra coisa que a gente faz, a gente encerra a empresa, comunicação por volta das 7h30 da noite. Já não
Porque é momento do cara ir embora, sabe? Não é momento de fechar o pau, não é momento de nada. Não tem coisa, não dá pra estressar no final do dia. Eu acho que é outra coisa que a gente tem que aprender. E aí você respira, vai dormir, no dia seguinte é outro dia. Por que você desiste de uma campanha? Nunca. 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 Não vou perder, velho. A gente não perde. Você já teve campanha e você, cara, não largamos bem. Vamos, beleza, sala de guerra, chama todo mundo aqui. Sim. Super fechamento é um ícone nosso. A gente pega sempre um mês que a gente sabe que é complexo e a gente bota lá que é o super fechamento. Reúne todas as lideranças, monta igual fosse uma mesa de uma bolsa de valores. Todos os líderes internos, todo o exército na rua, objetivo, hora, minuto, tal. Enquanto a gente não bater a cota, a gente não vai embora. São alguns rituais que a gente vai aquecendo dependendo do calendário. Isso é muito importante, né, muito legal, né? É o que me inspira hoje. O que eu mais gosto hoje de fazer é monitorar toda essa estrutura. Hoje, eu vou te falar a verdade, cara, uma das coisas que eu faço muito pouco hoje é vender. Não sou hoje um tirador de pedido, mas... Hoje eu estou muito mais para estruturar os times, para poder organizar toda essa malha nossa, do que fazer o que eu fazia no passado. E você tem um cara que você... E eu sinto falta, porque... Você gosta, né? Eu gosto. Né? Olho no olho é o que faz a diferença. Quer me deixar puto é me deixar dentro do escritório. Tá louco, aquilo ali é a faixa de Gaza. Tá louco, quer trabalhar na rua. Eu acho tão legal quando você pega o Globo e vai visitar a farmácia, eu acho animal. Eu adoro. Pra mim é o grande ativo. Acho que um dos grandes cases que eu tive dentro do M&A que a gente fez, eu até contei lá contei um pouco sobre isso. Conta do M&A pra galera que não ficou sabendo da porrada que aconteceu. A porrada foi grande, gigante. A vida inteira eu tive como objetivo algumas crenças dentro do nosso modelo de negócio. E aí chegou uma hora dentro da empresa, eu com 53 anos e a minha irmã com 50, aonde tudo que a gente ganha, a gente reinveste no próprio negócio. Não que a gente não viva bem, a gente vive super bem. Só que tem uma diferença em você ser um rico empresário e um empresário rico. Tem uma grande empresário, tem uma grande diferença nisso. E eu respeito as pessoas que são empresários ricos e os outros são ricos empresários. Eu quis ser empresário rico. O que é empresário rico? Você, entre aspas, é pobre na física e rico na jurídica. Mas por quê? Porque é o que eu sei fazer. É o que eu sei quanto meu dinheiro vale. Nós optamos nisso. Só que, eu já tenho 5 filhos, a Carla tem 3 filhos. Desses 5 filhos, eu tenho 2 casados, a Carla já tem 2 casados. As famílias começaram a crescer. E por mais que a gente tenha uma mentalidade jovem, talvez o teu filho, ou a esposa, ou o esposo dela, talvez não tenha o estilo de vida que você sempre quis ter para os teus filhos. Total. Direito à família deles. Então, e a gente começou a ficar meio pensando sobre isso. Certo? Eu falei para minha irmã, cara, vamos testar o mercado, vamos ver se está na hora da gente vender. Mas o que você quer fazer? João, eu quero... Vamos ver quanto vale o nosso negócio e tal. Acho que a gente está num momento bom. Por quê? Por empresário, Caio, para você poder valorizar o teu negócio, sempre tem que ser no teu momento bom. E a maioria dos empresários querem valorizar o negócio deles num momento ruim. É verdade. Entendeu? E aí já tem uma grande diferença entre qual que vai ser o valuation do teu negócio. Tem aquela coisa, se o cara vendeu, nossa, tava tudo bem. Não, é justamente por causa disso que eu vendi. Pra ficar melhor ainda. Exato. Pra ficar melhor ainda. E a gente acabou optando em ter uma estrutura grande ao nosso lado, porque a gente vive num país inflacionário pesadíssimo, que é difícil você hoje crescer, dependendo do tamanho que você tem hoje, com taxas de juros, o dobro. João, mas qual que é a diferença de pequeno e do grande e do médio? Nenhuma. Só que talvez o grande, o tamanho do valor é desproporcional. Exato. Certo? Exato. Uma coisa é eu tenho que vender minha casa para pagar minha conta. Zero problema. E uma coisa, eu mesmo vendendo a minha casa, eu não vou conseguir pagar a conta nunca, porque o tamanho do que eu tomei era muito grande. E a gente estava dentro do movimento orgânico nosso, a gente sabe que para a gente poder crescer, a gente tem que aumentar fábrica, tem que aumentar a linha, tem que entrar em outras estruturas para a gente continuar nosso ritmo. Só que antes de você tomar uma providência, tem que ter acordo com os seus sócios. Independente se é tua mulher, se é teu primo, ou se é teu amigo e teu sócio, tem que ter acordos. Se não tiver acordos, o negócio não vai para frente.
Aí a gente se acordou, eu e a minha irmã, ela falou, vamos procurar, vamos. E a gente teve a felicidade de achar um fundo, que é um fundo soberano. É o terceiro maior fundo soberano do mundo. Uau. É um fundo gigantesco, é um fundo de Singapura, onde é um país que em 1960 era um país de terceiro mundo, e hoje é umas potências em economias mundiais, sendo que não tem nada, é uma ilha. Exato. Um ovo. É um ovo, onde eles pegaram toda a renda do governo e compraram empresas para deixar o governo rico. Então quem é sócio da CIMED? A população de Singapura. Não é o Caio, não é o João. Quem comprou um pedaço da CIMED foi o governo e a população de Singapura. Aonde foi muito legal, porque como a minha carreira foi uma carreira solo, eu passei por muitas provações na minha vida. Quando você trabalha no modelo tradicional, tudo que você faz de diferente, você provoca. Certo? E quando você provoca, as pessoas não querem olhar o que você fez de bom. Elas ficam olhando o que você fez de diferente. E a diferença, ela gera muitos questionamentos. É verdade. Certo? Nunca na vida que alguém vai botar dinheiro na CIMED. Ah, eles são pavão. Eles mostram a vida deles. Eles não sei o que lá. Não é isso a conversinha? Eles andam de amarelo. Né? Eles andam de amarelo. Nossa, ele abre a coisa, ele mostra a agenda dele. Certo, não é isso? É isso mesmo. Cara, o que mais hoje... A galera fala isso mesmo? O que mais fala? Fala de você? Fala muito, pô. Não fala do Flávio? Não fala de... Fala de todo mundo que tá aqui, de boa. Quem faz sucesso hoje no Brasil, gente, incomoda. O Brasil, ele tem que entender que a inspiração pra gente criar esse Brasil que a gente quer é de quem faz sucesso. Sim. É isso que a gente tem que ter. E essa nova geração, ela quer isso, tá? Ela quer se espelhar em empresários que fazem sucesso. Ao mesmo tempo, na hora que eles viram ativo, tudo aquilo que a gente achava que era negativo, era positivo. Ele quer um empreendedor que bota a cara. Que legal isso, né, cara? E é tão bom você validar e falar isso publicamente pra turma. Não tenho vergonha nenhuma pra falar. Como é que você conseguiu fazer um negócio onde o mundo tá travado, você não precisa de dinheiro, e o cara veio e fez um valuation desse no teu negócio? Mas como? Como você fez isso, Ari? Sabe como é que eu fiz? PowerPoint, irmão. Aceita qualquer coisa. Se eu botar aqui, aonde você vai estar aqui 10 anos, é a coisa mais linda no mundo. Você vai ficar grandão, não vai? Sim. E a vida como ela é? Exatamente. Quando eu vi que eles não estavam entendendo o meu modelo de negócio, falei, vamos fazer o seguinte, vamos sair da reunião, vamos pra rua. Eu vou te mostrar o que eu tô fazendo. Aí não tem dia, não tem tempo, não tem hora. Você levou os caras pra rua? Pra rua. Entendeu? O que é pra rua? É visitar cliente. É entender o que eu tô falando pro cara falar, caraca, agora eu entendi. Entendeu a jogada? Você não contou a história, você fez ela viver ela com você. Vamos lá viver a história. De coração. Se eu sei vender João e Maria, você acha que eu não sei vender CIMED, amor? Não é? Desculpa, amor, o maior pedido da minha vida. Quem vai tirar? Você acha que vai ser o banco, o agente financeiro? Quem vai tirar sou eu. Muito bom. Entendeu? Só pra deixar isso bem claro, zero estresse. Ah, como é que eu faço pra vender meu negócio? Bota a tua cara, amor. Se você não botar a tua cara, quem que vai vender por você? Ah, porque eu quero contratar. Não, tem que contratar mesmo. Você tem que contratar os melhores pra estar do teu lado. Mas o olho no olho, irmão, é o que faz a diferença. Então, eu, na hora que eu fui vender a CIMED, eu era um vendedor de pastilha. Quando eu comecei, que eu tinha 12 produtos. Qual a diferença? O que o investidor quer é exatamente isso. Não é grande diferença. Ah, como é que vocês conseguiram vender a empresa, sendo que a empresa é familiar? Você acha que ele não olhou o potencial dos meus filhos, dos meus sobrinhos? Capacidade técnica e comportamento. Óbvio! Aí tem lá um noia. Mas peraí, eu vou ser sócio daquele moleque? É verdade! É. Por isso que a família anda ao lado do negócio. Isso que ninguém entendeu ainda. É verdade. Pô, o João não tá aqui mais, quem que virou? O menino, mas ele já trabalhou, não. Eu vou ser sócio do cara que nunca trabalhou? Qual o risco que eu vou tomar? Vai te precificar, filho. Exatamente. Só que na hora que ele viu a sucessão que eu tenho, ele percebeu o tamanho da base e a força que tem lá atrás. A base vem forte. Mas vem muito forte. É o que eu falo pros meus filhos e o que eu falo pros meus sobrinhos. A diferença de um time, que é quando você tá perdendo o jogo, ou você tá ganhando o jogo, tá tomando uma pressão,
o técnico olha pro banco e fala assim pro cara, entra lá e segura o jogo. Quando eu olho na CIMED, eu olho os meus filhos, meu sobrinho, eu falo, entra lá e acaba com o jogo. Se tá 3-0, mete 7. Entendeu a jogada? Entendi. Vai pra cima. Essa é a pegada, irmão. Não tem conversa. Os fundos tiveram conexão com sua família também, com seus sobrinhos e tal? Tá louco, meu. Investigaram mida embaixo da minha unha. Não existe essa conversinha, você tá entendendo? Sim. Não tem conversa. Quando você casa, você casa. E o que eu falei pra todo mundo assim, depois de tudo que aconteceu, que foi o boom no mercado, que foi o maior negócio nos últimos 10 anos na área de saúde, higiene, beleza e saúde do Brasil. Foi o case agora. Eles perguntaram pra mim, mas João, por que vocês trouxeram o GIC pra dentro do teu negócio? Eu não trouxe pra eles me ensinarem Brasil. Eu trouxe o GIC pra dentro da CIMED pra ele abrir a porta da CIMED pro mundo. Não é... Aqui eu conheço, desculpa. 53 anos, eu conheço. Eles podem me ajudar pra caramba. Só que eu quero que eles me ajudem lá fora. É do Brasil pro mundo. Não é do mundo pro Brasil. Tem uma grande diferença aí. É aí onde começa o jogo. E o que foi determinante pra você? Por exemplo, às vezes uma pergunta que todo mundo fala assim, cara, como é que o Adib escolhe um sócio? Como ele decidiu, cara, esse fundo, sabe? O que você avalia? Como que você acha que é uma recomendação de como escolher um bom sócio? Como é que você consegue saber qual sócio que você quer? Só olhar dentro da casa que você tem hoje. É verdade. Ser sócio de pai, de irmão, de irmã, de tio, vai. Fácil, né? É fácil, né? Então você imagina, a gente nasceu aprendendo com isso. Como é que eu vou lidar com o externo? Se eu consigo administrar dentro de casa? A maior escola eu tenho. Concorda? Muito. Você ser sócio dentro de uma família, pelo amor de Deus, gente. Família você não manda embora da empresa, não. Como é que você manda teu filho embora da empresa? É verdade, ele está sempre conectado, né? De certa maneira... Não, ele vai embora. Se for embora, ele volta. Aquele filho da puta, desculpa. Aquele pode tá louco, velho. Entendeu como um negócio é completamente... Cara, o que você falou, né? Foi o maior pedido da minha vida. Porra. Muito boa essa, hein? O maior pedido da minha vida. O cheque foi grande, viu? O que você pensou depois que você assinou aí? Sabe, no momento você assinou, no momento que entrou o Pix na conta, como é que foi quando você olhou? O que você ficou? E aí, que horas que veio? O inteiro eu tomei dinheiro, né? Como é que foi? O ano inteiro eu fui no banco pra pegar dinheiro, imagina a hora que o dinheiro vem na tua conta. Como é que foi a cena? Me conta, vai, pelo amor de Deus, me conta. Né? A gente, como todo bom vendedor, a ansiedade é o que nos mata. Não é? E isso não foi uma coisa... As pessoas falaram assim, João, foi rápido. Não, desculpa, não foi rápido. Faz 4 anos, irmão, que eu tô nessa estrada. Faz 4 anos que eu me apresento. Que começou aquela conversa que você falou que tive aquela conversa com a Carla e tal. 4 anos que eu virei minha empresa, uma SA. 4 anos que eu vou todo ano para Nova York, na Semana do Mercado Financeiro, me apresento. Oi, tudo bem? Eu sou o João. João. João, como é que você tá? Sabe quando você vai ser reconhecido? Faz 4 anos que mesmo minha empresa sendo uma empresa SA de capital fechado, eu me apresento como uma empresa de capital aberto. Você não precisa. Por que você faz? Fui aprendendo, você é bobo. Como é que eu vou entrar no jogo sem aprender? Eu fui entendendo, eu fui dando musculatura, fui sendo reconhecido, fui mostrando meu modelo de negócio, porque eu sou totalmente verticalizado, não existe um case desse no mundo. Então, até o mercado entender, eles entenderam como é que a CIMED cresce. A partir daí, o que você tem que fazer? Você tem que entender como é que vai ser a tua zona de crescimento. Em cima disso, você começa a ter identificado o que você realmente vai crescer com ele que está do teu lado. Acho que esse é o grande... Eu brinco e falo assim, não é um jogo de xadrez, entendeu? Mas como é que ele entende desse modelo de verticalização? Como é que ele entende as alavancas de crescimento? Como é que ele entende também desse país que ele é assim, né? Ele é assim, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. Só que aquilo que a vida inteira eu falei, todo país inflacionário, que tem uma inflação alta, só sobrevive em empresa de crescimento. Quem não tem crescimento, a inflação acaba com você. É verdade. É isso. Não existe, a conta não fecha. Se você não cresceu, a estrutura vai te comer. Então, por isso que a gente tem esse ritmo de crescimento acelerado.
E sempre olhando o quê? Qual é o nível de endividamento que a empresa tem que ter para não perder o DNA dela. Eu acho que foi isso que foi dando musculatura, e com essa musculatura a gente foi criando credibilidade, e a credibilidade foi acontecendo. Aí você perguntando, João, como é que você fez para a hora que o cara falou, tô dentro? É louco isso, né? Eu sou o cara eu tenho um problema. Eu brinco e falo para todo mundo. O problema é assim, quando você ganha muito, você esquece de comemorar. Sim. Toda equipe de alta performance hoje, que está acostumada em vitórias... Eu sempre tive esse desafio de celebrar. Celebração não faz parte de um cara que é ganhador. Só que isso vai machucando a equipe que está embaixo. Então eu acho que o que a gente está aprendendo a fazer há algum tempo para cá é comemorar aquilo que a gente realmente conquistou. Que uma equipe de alta performance, ela adora comemorar a derrota. Bom, já perdeu, irmão. Vai embora. Só que você fica ali reclamando. E esquece de comemorar a vitória. Uau. Então acho que o grande foi muito louco, né? Porque quando a gente assinou quinta-feira às 11 horas da noite, em Singapura era 2 horas da tarde. Porque eles estão pra frente, né? Essa é a vantagem, você tem um sócio que ele tá pra tua frente. Então você tem 14 horas pra se organizar, tá? Sim. E aí foi engraçado, porque, 11 horas da noite, aquele estresse, advogado, documento, e passa daqui, assina dali. Cara, tava cansado. Eu tava cansado, tava esgotado. Eu fui dormir. Todo mundo cansado, chegar 11 horas, sem jantar, todo mundo morto. Fui dormir. Aí acordamos no final de semana, sabe, na sexta-feira meio de ressaca, assim, do que tinha acontecido e tal. E aí aquela agenda cheia de coisa, vai atropelando. Fiz porra nenhuma. Só que o que a gente falou? Não vamos anunciar. Porque como Singapura era sexta-feira, a gente tinha assinado na quinta, vamos esperar para anunciar na segunda. Exato. E não podia vazar. Se vazasse, porra, ia perder a graça. E isso tudo deu o quê? Gelou. Por causa do anúncio. Aí segunda-feira anunciamos e continuamos a trabalhar. Aí eu tenho meu presidente do conselho, ligou para mim e falou, João, vem cá. Cara, você fez o maior negócio da tua vida. Você não nem abriu uma garrafa pra você tomar alguma coisa? Eu falei, Nicola, nem lembrei, cara. Tanta coisa pra fazer, cara. Já tô indo na farmácia. Já tô, tal. Não, mas por isso que eu falo pra você, a gente tem que começar a comemorar um pouco mais. Senhoras e senhores, palmas pra João, gente. Espetáculo. A gente tem perguntas da plateia. Pode ser? O bloco final do nosso episódio? Seja o Eric Chibata e o Pedro, né, pelo amor de Deus. Pode vir aqui na frente do microfone e pergunta é sua. Legal. Tudo bem, Adib, Caio? Adib, por 20 anos eu também trabalhei na indústria farmacêutica. Também trabalhei PDV, Selim, Celaut. Onde você trabalhou? Biolab, EMS. Da minha família, você sabe, né? É. E hoje... E hoje eu sou mentora de profissionais, empresários que não sabem vender. Então, o meu trabalho na mentoria é trazer eles para o operacional, ensinar eles a vender, a estar mais estratégicos nos seus negócios. Se fosse você, empresário, que não tem uma mentalidade vendedora ainda, o que você poderia ouvir de mim que faria você comprar a minha mentoria? Interessante, hein? Boa pergunta. Só um parênteses enquanto você pensa na resposta. O que você observa, assim, de cada 100 empresários, quanto tem essa mentalidade de vendas que você tem? 0. Uhum. Zero. Zero. Por isso que eu tô te perguntando. Deixa eu contar um negócio que você tem uma particularidade aqui, vou te falar. Sabe por que eu me dei bem? Porque o meu pai e minha mãe, que me deram oportunidade para trabalhar, eles não eram vendedores. E eles me deram a chance de eu ser vendedor. Eles eram para dentro, eles não eram para fora. Eu ia só para te entender, tá? Qual que é a grande dificuldade que você tem? Eles não têm mentalidade de vendas. Exatamente. Então, você entendeu qual foi a facilidade que eu tive? Por meu pai e minha mãe não serem de vendas, eles me deram a oportunidade para eu ir para venda. Então, eles nunca se meteram em venda. Como eu era filho, eles me davam o aval. Que é completamente diferente de um cara que... Por isso que eu falo que quando você tem uma empresa que ela não tem essa cultura de vendas, se você não trouxer o ecossistema com esse pensamento, por quê? Ele já é de fábrica, aí ele traz um engenheiro de fábrica, aí ele traz um jurídico de fábrica. Coitado do diretor comercial.
Entendeu a metodologia? Eu falei na minha entrevista aqui, eu falei, cara, se você não tiver um time direcionado a vendas, a conversa fica um pouco diferente. Você, como mentora hoje, quando você tem o trabalho, a primeira coisa que você tem que identificar é se o ecossistema de quem te contratou tá ligado em vendas. Se não tiver, você vai ter um desafio muito maior do que o desafio que você tem hoje. Não ser só o teu cliente. Você entendeu o que eu falei pra você do jurídico? Por que você falou isso do jurídico, Às vezes o problema não é só o cliente dela, semana né? passada eu tive uma puta do estresse. Porque como a gente começou a entrar em canal alimentar ele é diferente do canal farma. Toda venda que você faz tem um contrato. E o meu jurídico estava atrasando o contrato. Consequentemente, meu comercial não estava conseguindo trabalhar. Olha para você ver, de tanto a gente discutir com o jurídico, a gente optou em contratar mais uma pessoa. Por quê? Para poder dar velocidade para o time comercial. Não que o jurídico estava errado. Ele não estava preparado para aquela estrutura. A tua prioridade é vendas. Mas ali teve uma desconexão entre o diretor comercial e o diretor jurídico. Aí o gerente não conseguia performar. Muito bom. Entendeu? Por isso que eu tô sempre antenado a essa alternativa. No Então, ecossistema, né? se você não tiver com o ecossistema organizado, você não vai conseguir performar do jeito que você quer. Você vai na tua mentoria e o cara não vai conseguir dar velocidade. Ou seja, você analisar esse entorno dele, porque não só ali é o problema. O remédio não tá só para ele, tem que ser para toda a organização. Os desafios que a organização tem que ter para poder atender toda essa estrutura. Então você olha o que aconteceu com a gente com o Sabadão, aproveitando isso. Hoje o nosso melhor dia de vendas é o sábado, porque a concorrência não trabalha. Só que o meu CLT também não trabalhava. Olha que legal, cara. Aí sabe o que acontecia? Colapsava segunda-feira. Aí eu tive que ter a cultura de botar o CLT para trabalhar no sábado. Aí o que você tem que fazer? Você tem que contratar um cara no sábado. Entendeu? Totalmente. Porque vendas está no centro. Responde exatamente o que eu acabei de falar para você de novo. Boa. Primeira coisa que você tem que falar, cara, você quer uma equipe de vendas, cara? Então deixa eu olhar como é que é a tua estrutura para lá. Deixa eu fazer um diagnóstico geral, não só nesse indivíduo. Isso é maravilhoso. Animal. Começa a pegar a regar, viu? Maravilhoso. Obrigada. Temos mais uma pergunta? Temos mais uma pergunta e fechamos depois com o Johnny. Não, mas se quiser fazer pergunta aí, pode fazer. 1.500 no Pix. Pessoal, primeiro o produto tá na mão, viu, João? Aí, vereador, ó. Olha aí, pô. Mas não faço Olhando mal, desde não. a hora que eu cheguei cara, aqui, que eu bati legal, o olho aí. Bateu, olha aqui, ó. Sucesso não aceita parabéns. preguiça. Eu já achava que era tu, pô. Acho que você vai precisar botar uns produtos aí, né? Vou fazer, filho. Você que fez? Não, uma parceira nossa. Que legal. Eu fiz no final do ano. Eu topei você, o Patrick e a galera aí no Ibirapuera. Já tá trocou figurinha no WhatsApp, não sei se você vai lembrar. Não, Você velho. fez total. MSA, uma parada digital. Né? Eu te falei lá. Foi quando eu fui na sorveteria do Patrick? Foi. Ai, Lá que mesmo. legal. Lembrou? Lembrei. Aquilo lá, boa. Aí chegou a Talento do Gasalho, ó, dá pra galera lá, viu? Nova. Enfim, a próxima pergunta como que a gente pode dar o próximo passo? Que eu acredito que além do meu cérebro, da minha inteligência, por mais que já tá gigantão com esse cheque aí, eu acredito também que ainda tem dinheiro deixado na mesa, seja no digital, seja no Out of Home. A Roda Rico, por exemplo, é minha cliente. Será que dá pra gente fazer uma ação de Out of... E tem alguns parceiros lá, né, como a Ju Ferraz, que agora tá com vocês. Queria saber como é que a gente pode dar o próximo passo para se conhecer mais e fazer um mini Olha, quer vender pra você aí, né? A primeira coisa é essa atitude que você teve. Se você não fala, você roda, né? É aquela pergunta, né? Como vender para João Adib? Como vender para João Adib? Isso, boa pergunta, eu te ajudei. Como vender para João... É verdade, eu né? vou te falar um negócio. Eu, como bom vendedor, sou um péssimo comprador. Sabe, Não, porque eu aceito direciona tudo que quem o cara vai me comprar. oferece. Porque os caras me maltratam tanto, velho. boto Eu fé. tomei tanta porrada na minha vida que eu sou um cara babãozinho quando você atende um vendedor. Porque eu não quero ser o que o cara foi comigo. Caralho. Tanto é que em algumas coisas dentro da minha casa, eu falo que em casa a gente tem duas administrações. Né? O João é pra fora da casa e a Cíntia é pra dentro da casa. Em casa eu não me meto, porque ela é dura. Entendeu? Jogar e eu, como bom vendedor, eu quero ser flexível com todo mundo. Mas vamos trocar uma ideia. Vamos conversar. Direciona. Boa. Dá uma linha Aí, ali. ó. Obrigado. Aí, ó, já Depois ganhou a uma gente linha. traz aqui Produção, pra traz gente aqui uma fazer. linha. É nóis. Ficou legal, ficou bonito. Mais duas pra finalizar? Tá. Johnny, pergunta. João, Fala, tudo bem? Johnny. Tudo, e você? Tudo ótimo. Existe uma estratégia consciente de sucessão da humanização da marca da CIMED? Hoje você e a Carla são à frente do negócio. Lógico, tem outras pessoas que também humanizam, o Eric, os filhos, né, os seus sobrinhos, mas a preponderância da humanização da CIMED ainda está na sua figura e no da Carla. Existe alguma estratégia consciente de humanização dessa marca? E se sim, qual seria essa estratégia?
porque é sucessão, né? A sucessão da cara da empresa. Cara, engraçado isso, né? Acho que a percepção de quem tá de fora, ela é completamente diferente da percepção de quem tá de dentro, né? Porque a gente é uma empresa que ela tá tão conectada nessa formatação da camisa polo amarela, do vendedor que bota a calça preta, o tênis branco, a mochilinha preta, a pulseira, que a gente vem tentando não ter essa dependência do João e da Carla, da família, na cara da empresa. Quer dizer, se o João sair, o negócio vai cair. Cara, muito pelo contrário. Assim, ó, é engraçado. Talvez por a gente ter uma popularidade, por a gente ter escalado mais, é a percepção, talvez, de empresários, mas não do consumidor mais hoje. É verdade, o consumidor é o esquadrão amarelo mesmo. É engraçado porque eu recebo tanta foto hoje, por direct ou por WhatsApp, de pessoas que cruzam com as pessoas da nossa empresa na rua. Falam, tô vendo teu exército aqui, tô vendo tuas pessoas ali. Todo mundo usa amarelo que tá em vendas no campo? Hoje só tem a polo amarelo quem trabalha na CIMED. Só tem a polo amarelo quem trabalha na CIMED. Você é obrigado a usar? Não. Não, a gente não obriga ninguém a fazer nada. Só que ao mesmo tempo essa cultura foi uma cultura que trouxe o pertencimento, entendeu? Para aquele cara que trabalha na CIMED perante a família dele. Quando o filho dele vê ele botar a camisa que o João usa, eu já aproximei. Sabe aquela coisa que você vai conectando, vai conectando? Eu tenho 6 mil funcionários hoje. Faz a conta. Cada funcionário tiver uma família aí dentro de casa de 3 a 4, que é a média brasileira, e que se cada 3, 4 ele tem uma família aí de 10, 12, olha qual é o ecossistema que a gente já atinge. Então acho que o grande dever que a gente tem hoje é justamente a gente não levar isso que você me perguntou, entendeu? É ter outras figuras. Só que esse ativo do João e da Carla é um ativo barato para a companhia. É verdade. Qual é o valor disso? Tanto é que quando a gente conversou com Singapura, que foi a definição, que era assim, não, a gente adora empreendedor que bota a cara. Que legal isso. Pega o Elon Musk e a Tesla. Pela Microsoft, você tá entendendo? Vai olhando esses grandes empreendedores com o CNPJ dele, liga ao CEP, mas a empresa ela vai separada. É verdade. A gente sabe aquela coisa? Então, e o João também não é o João de um produto, né? Você não compra CIMED, você compra produtos da CIMED. Então tem essa cara. Obrigado. Muito Valeu. bom. Valeu. Para fechar... Boa, João. Primeiro, obrigado. Obrigado a você. Inspirador ver a sua história. Estou tendo a oportunidade pela segunda vez. Eu sou sócio de uma empresa, comecei sozinho. Hoje tem mais de 200 colaboradores em Brasil, Colômbia e México. E é um desafio diário. Você escolheu um lugar bom. Brasil, Colômbia e México. Vai vender em qualquer lugar do mundo. Provocação da indústria que me levou. Mas como empreendedor e criar um negócio, né, que você fica... O meu negócio é um negócio inovador, então é tentativa e erro toda hora. Né? Então, assim, existe alguma oportunidade que você, poxa, aquela lá passou e eu não peguei, ou então alguma decisão que você já tomou que deu errado? Eu tomo decisão todo dia que tá errado. Eu sei meio que já acostumei porque faz parte. O meu negócio é novo. Então eu acerto e erro toda hora. Eu falo lá dentro, eu sou o que mais erra, mas eu sou o que mais tento. Mas alguma assim que você falou, poxa, aqui eu deveria ter feito diferente, ou perdi uma oportunidade. Por que eu falo isso? Quando às vezes eu vou conversar com alguém, a pessoa está querendo começar um negócio e dá alguma coisa errada. E é normal. E às vezes a pessoa desanima naquele momento. Então, o meu negócio, se eu não tivesse resiliência, que o meu negócio não existia até então. Então, que é uma empresa de tecnologia de combate ao acho que a maioria das coisas que eu errei até hoje, acho que foi pela velocidade que eu imprimi na ansiedade de eu poder ter construído a narrativa. Então, acho que hoje, dentro do nosso modelo de negócio, eu não sou o João mais rápido do que eu era quando a minha empresa era bem menor. Por isso que você erra mais. Porque por a tua empresa ser menor, você erra e corrige muito rápido. Isso. Eu já entendeu? Não é erro. Não é erro. Pouco erros financeiros. Talvez é o erro de perda de tempo que você teve de não botar o projeto de pé. Acho que o que eu venho exercitando muito hoje em dia, até para eu não ser o João do passado, e por ter uma estrutura um pouco maior,
é olhar um pouco para frente. Onde já se viu, eu estou tratando de Copa do Mundo, sendo que eu não entreguei o ano. Porque eu sei que se eu não organizar lá, eu não vou... Então eu estou na frente, entendeu agora? Eu não estou no fazer agora. Eu era muito de fazer, o que é o que você está fazendo. Agora não, agora eu já estou um passo para frente. O ano, na minha visão, ele já está entregue. Mas quando ele está entregue, quando eu comecei o jogo do orçamento no começo do ano, o que eu estou fazendo aqui agora é cobrando a execução do planejamento que foi pelas lideranças. Só que, ao mesmo tempo, se eu não começar a criar as oportunidades que eu vou ter para o ano que vem, talvez eu não consiga ter o ritmo de crescimento que eu tenho hoje. Então, acho que o maior aprendizado que eu tenho isso tem que tomar cuidado com a velocidade. A gente brincar com o jet ski, tem que andar rápido e virar rápido. E tem que dar um jeito de virar rápido e segurar, porque senão você cai, meu. Dependendo da porrada da virada, você vai voar pra água. Tá, obrigado. Valeu. Muito bom. Galera, palma mais forte para João Arthur Caminhonês! Irmão, cara, que papo animal. Bom, né? Que tá louco. Bom, né? Bom papo de, escola, de dois vereadores, meu Deus do céu. Alto, quente, dica prática, técnica, botou provocação, botou DNA, botou sangue amarelo. Então, cara, é sempre uma aula conversar com você. Eu que agradeço. E eu acho que o recado final é seu pra toda essa turma que tá te ouvindo aqui, que saiu todo louco de criar uma campanha nova, de mudar o time comercial, de ter a torre de comando ali, de ir pra rua. O recado final é seu. O recado é aquilo que a vida inteira eu falei, né? Produto que não tem cara não vende. Produto que não fala não vende. Eu acho que a gente pode sonhar, a gente pode errar, mas a gente tem que corrigir muito rápido. Boa. E aquilo que eu falo para todo mundo, né? O nosso país ele tem muita oportunidade, desde que você entenda o público e o produto que você quer vender. Lembre do passado, fale do futuro, mas viva o presente. Esse é o jogo. Palmas, senhoras e senhores. Então você que acompanhou em casa, eu quero te encorajar, compartilha esse vídeo, esse episódio nos grupos de WhatsApp de família, do trabalho, dos vendedores, dos empresários, porque tem muita provocação, tem muito insight. E se você está vendo pelo canal, não deixa de se inscrever para você não perder um só episódio. E você que está ouvindo pela plataforma de streaming, deixa a sua avaliação, suas 5 estrelas. E, obviamente, curta todos os nossos episódios, porque é sempre uma aula, é sempre uma lição. Hoje a Dib foi animal. E, obviamente, a Dib, espero ter você aqui sempre, casa está aberta, tá? E você que está em casa, que você tenha uma semana excepcional. E obrigado à plateia mais maravilhosa do Brasil estar aqui. Eu espero que um dia você esteja aqui na nossa plateia. Já eu vou contar mais sobre essa novidade aqui agora, de como você fez isso. Todos uma ótima semana, fica com Deus e tchau!